numa refeição, com moderação, é algo bom, eu respeito. O que eu não posso respeitar é falta de moderação, é falta de domínio próprio. É a pessoa não entender o seu testemunho, ela não entender que se ela for num determinado lugar e ela tomar aquela forma, ou mesmo um copo, em certos lugares, traz escândalo. A Bíblia diz que comer carne não tem problema nenhuma, mas se eu comer carne vai escandalizar meu irmão, eu como só vegetal, só verdura. Então, o domínio próprio é chave. Para terminar, o terceiro aspecto que o livro de Provérbios fala aqui tem a ver com ira. Novamente, eu queria que você entendesse o seguinte: nenhuma dessas coisas em si mesmo é pecado. O sexo em si mesmo não é pecado. A bebida em si mesmo não é um pecado. E a ira em si mesmo não é pecado. O problema é a falta de domínio próprio. A Bíblia diz que Jesus se irou quando ele entrou no templo e viu as pessoas fazendo coisas que não deviam fazer. Agora, a Bíblia não diz que Jesus pecou, a Bíblia diz que Jesus se irou. Deus já se mostrou irado. A Bíblia diz que dos céus, Romanos capítulo 1, se manifesta a ira de Deus. Então Deus se ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, não é que a ira é ruim, que a bebida é ruim, que o sexo é ruim. O problema é a falta de domínio próprio. Então, eu, às vezes, preciso de... Eu estou pregando para mim mesmo, não é? Hoje, por exemplo, eu cheguei e, com muita fome, deixei para tomar café aqui na igreja, não tinha nada. A pessoa encarregada, não sei quem é, não fez nada. Eu fiquei irado. Fiquei irado mesmo. Sentei minha esposa e falei: vou pregar sobre domínio próprio. Ela disse: você está sendo testado. Eu hoje vejo pessoas, eu não tenho problema nenhum com pessoas viajarem, irmãos. Eu sei que viagem é bom, nós estamos no mês de férias, vai acontecer disso. Agora, eu fico irado com a falta de responsabilidade dos que viajam. Tem problema viajar. E agora, porque eu ministro viajando, então agora quando eu falo, pastor também viaja. Eles não entendem o meu ministério, eles não entendem o que a gente faz, eles não entendem o que eu estou pregando. Eu gostaria que eles me copiassem tudo. E se eles me copiassem tudo, eles encontrariam uma igreja lá no lago para ir. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Mas agora essas desculpas. Então eu fico irado quando eu vejo pessoas que têm responsabilidade na igreja e que saem e ainda levam um grupo. Porque quando sai em bando. Ainda leva um grupo, não se preocupa com o que vai acontecer na igreja. Novamente, nada errado em tirar férias. É bom tirar férias. Se você não tira férias, tira férias. É bom viajar. É bom você desaparecer. Mas a gente não tira férias da igreja, nem de Deus. As pessoas só querem tirar férias da igreja. Amanhã estão trabalhando. Mas deixa isso para lá. Então, isso, você vê que fica irado? A gente fica irado. Mas não pode pecar. Não pode pecar. Então, ira é algo que a gente tem. E é normal ter. Então, eu posso justificar. Eu não posso é pecar. E a gente tem que ter cuidado com isso. Olha o que a palavra de Deus diz. E esse versículo é simplesmente fabuloso. Provérbios é maravilhoso. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E ele diz assim: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Na nossa mente, conquistar uma cidade é muito melhor do que conquistar o espírito. Não. A sociedade valoriza a conquista de cidades. A sociedade valoriza a conquista de honra, de dinheiro. Deus valoriza o controle do espírito. Muito lindo isso. A passagem claramente usa uma alegoria maravilhosa. Porque o homem paciente é comparado com um guerreiro. Poxa, paciência e guerra parece que não combina. Mas de acordo com a Bíblia, o homem paciente é comparado com um guerreiro. E a segunda coisa, o que controla o espírito é comparado com o que conquista uma cidade. E note que a forma de controle da ira se resume numa palavra importante, que é a palavra paciência. A paciência é a chave de controlar o espírito. Melhor é o homem paciente. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade com a paciência. Eu não sou muito paciente. Eu de vez em quando perco a paciência. Então eu estou pregando para mim também, irmãos.
Domínio próprio, paciência. O que vai me ajudar a não pecar quando eu estiver irado é paciência. Irresponsável, foi. Mas é irmão da igreja, ama o Senhor. Vai voltar semana que vem. Tenha paciência. Irritado a gente fica, mas já fez tanta coisa bonita. Falhou essa vez. Eu falei para o pastor Todd, quem tiver encarregado, tira. Paciência, Fernando. Paciência. É importante a gente entender isso. Então, que Deus nos dê capacidade. Agora, como é que a gente pode acrescentar domínio próprio? Como a gente pode acrescentar domínio próprio? A gente tem que entender que domínio próprio é uma característica, o fruto do Espírito da nossa vida. Gálatas capítulo 5. Paulo, escrevendo em Gálatas 5, ele diz o seguinte: irmãos, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Um quer ganhar o outro. E ele fala das obras da carne e depois assim, mas o fruto do Espírito é, aí diz, amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e termina com o último, domínio próprio, temperança. Se a gente quer ter caráter excelente, que é a virtude, a gente acrescenta o conhecimento da palavra, mas tem que aplicar a palavra. E a única forma de aplicar é através do domínio próprio. E como é que a gente vai ter domínio próprio? Pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Vai ter que acordar todo dia. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a lidar com meus filhos. Espírito Santo, me ajuda a lidar com meu cônjuge, com meu esposo, com a minha esposa. Espírito Santo, me ajuda a lidar no meu trabalho. Me dá domínio próprio, dominar a minha língua. Dominar o meu sentimento. Eu tenho que ter domínio próprio. Se eu não conseguir me controlar, não adianta ganhar a cidade inteira. É um fruto do Espírito. E o Espírito é que vai ajudar. E por último diz que é uma disciplina. O texto diz, empenhe-se a acrescentar a sua fé. É uma disciplina. Não vai vir automático. Hoje, por exemplo, eu não quero terminar fazendo um altar. Eu quero terminar pedindo que Deus nos dê capacidade de nós disciplinarmos a nossa vida. Olhe para mim, por favor. Eu já estou terminando. Todos que estão aqui me ouvindo e você que está assistindo no vídeo ou na internet, eu sei que nós seremos testados. Deus permitirá testes na área da pureza sexual, na área da bebida, na área da ira, na área do que falar, na área do domínio próprio. Eu queria que você lembrasse essa mensagem. Fique de pé, por favor. Todos de pé. O altar hoje é um altar para todos nós. Eu queria que você fechasse seus olhos e levantasse as suas mãos ao Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, de mãos levantadas, nós nos rendemos. De mãos levantadas, nós reconhecemos que nós precisamos de domínio próprio. Reconhecemos, ó Pai, que sem a Tua ajuda nós perdemos o domínio e que a carne é muito forte. Nós entendemos que domínio próprio é a capacidade de ter uma moral excelente para fazer o que é certo, para submeter a nossa natureza pecaminosa à palavra de Deus. Por isso, Pai, eu te peço a Tua ajuda. Ajuda-nos. Ajuda-nos a termos disciplina, fruto do Espírito, para nos ajudar a dominar o nosso ser, o nosso ego. Eu ministro a você também que assiste através do vídeo. Eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, na sua casa, e que o domínio próprio também seja parte da sua vida. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém.